Bom, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Dando sequência ao nosso conteúdo programático, na aula anterior, à nossa prova, nós iniciamos o estudo daquilo que pode ser definido como as limitações constitucionais ao poder de tributar. E a gente precisa entender que essas limitações constitucionais, elas na verdade, representam proteções que a Constituição de 88 estabelece, principalmente para os contribuintes, de modo a garantir aqui, de um lado, a estrutura dos princípios constitucionais tributários e, de outro, a garantia das chamadas imunidades. Então, na aula primeira, vamos chamar assim, nós abordamos o estudo dos princípios tributários previstos na Constituição de 88, e nessa sequência, na aula de hoje, nós vamos, na verdade, focar o nosso olhar para o estudo das imunidades tributárias. E aí, a gente precisa, na verdade, observar que o estudo das imunidades, tal como o estudo dos princípios constitucionais, trazem para nós aqui normas de conteúdo fundamental. E isso é extremamente importante porque esses conteúdos fundamentais representam aqui proteções constitucionalizadas, direitos, verdadeiros direitos fundamentais, que não podem, como já dito no encontro anterior, ser objeto, inclusive, de uma emenda constitucional supressiva. Ou seja, aquilo que a Constituição de 88 traz como princípios constitucionais e também como imunidades constitucionais, não pode sofrer redução em seu catálogo fundamental, apenas ampliações. Então, a primeira ideia que a gente precisa ter em mente é que quando a gente pensa, então, nesse conjunto normativo que vai ser apresentado para nós sobre essa rubrica a partir do artigo 150 da Constituição e vai para o 151, para o 152, né, é que essas normas, elas, em momento nenhum, puderam receber, na história constitucional e até no nosso futuro, uma alteração constitucional pior daquilo que já está garantido para o contribuinte. Né? E aí, dentro dessa lógica, e de certo modo, dentro dessa estruturação trazida pelo texto constitucional, essencialmente pelo artigo 140, nós vamos, primeiro, né, como no encontro anterior, realizar o estudo dos princípios, para agora realizarmos o estudo das imunidades. Mas quando a gente pensa a figura das imunidades constitucionais, a gente, antes de qualquer coisa, necessita realizar uma separação conceitual fundamental entre alguns institutos que, para o olhar, vamos dizer, do homem comum, eles se assemelham e que, entretanto, a partir de um olhar técnico, são institutos absolutamente diferentes. Entretanto, vocês vão ouvir em jornais, mecanismos midiáticos, no grupo do WhatsApp da família, enfim, né, uma série de pessoas que vão confundir a não incidência, a isenção, a imunidade e uma quarta figura que a gente vai denominar de alíquota zero. E isso é vital, né? Porque, de certa maneira,
a gente pode dizer que qualidade da comunicação, a qualidade da utilização adequada dos conceitos tributários, de certa maneira, representa um mecanismo de valorização do profissional, seja ele o advogado tributarista, seja ele o contador, saber utilizar a terminologia adequadamente, valoriza a sua comunicação, principalmente se você está se comunicando com um cliente que tem conhecimento técnico mínimo. Entrar num debate com esse cliente que eventualmente usa adequadamente e percebe que você não usa, te conduz eventualmente a uma desvalorização. Ele pode até literalmente sair correndo, percebendo aqui que se você não sabe diferenciar imunidade de isenção, de não incidência, talvez tenha algo muito sério que você, inclusive, não saiba. Mas, de novo, os mecanismos midiáticos, a rede social, o leigo, de uma maneira geral, ele vai fazer uma confusão acerca desses 4 conceitos. E a primeira coisa que a gente precisa, então, levando a sério, é exatamente não misturar. Não misturar o que é imunidade, não misturar o que é isenção e assim sucessivamente. Ponto principal, né, para a gente fazer essa diferenciação técnica reside no fato de que o conceito de não incidência ele pode ser subdividido em 2. Quando eu falo pura e simplesmente de não incidência, eu estou dizendo que não existe uma norma que autoriza que uma determinada situação, que um fato gerador, possa ser objeto de exigência tributária. Quando eu digo que, por exemplo, né, bicicletas não são tributáveis, pelo menos sob o ponto de vista da tributação sobre propriedade, não estou me referindo, por exemplo, ao fato da bicicleta ser utilizada como mercadoria para fins de ICMS. Também não estou dizendo, né, acerca da bicicleta ser tributada como produto industrializado, mas, essencialmente, sobre o ponto de vista da tributação de propriedade, eu não tributo bicicletas, como, por exemplo, não tributo iPads, notebooks e congêneres. Qual é o problema? Né? Quando eu tenho a não incidência, eu posso estar diante de uma situação na qual, pura e simplesmente, o poder tributante não se materializou, não despertou o seu interesse em tributar determinada situação, mas não existe nenhum tipo de obstáculo legal para que essa cobrança um dia seja objeto de legislação, observando, portanto, o chamado princípio da legalidade, já por nós estudado, estabelecendo a sua base de cálculo, estabelecendo quem será o seu sujeito passivo e, consequentemente, a alíquota e pronto. Todos os elementos necessários para o cumprimento da obrigação tributária estariam previstos na legislação e, portanto, poderiam ser objeto de tributação em um contexto real. Ou seja, o que eu estou dizendo? Sobre a lógica da Constituição de 88, a União, afinal de contas, só ela pode criar impostos residuais, poderia, sem problema nenhum, resolver hoje criar um imposto sobre a propriedade de telefones celulares. E aí, consequentemente, todos aqueles que têm telefones celulares seriam objeto de tributação, seriam tributados. A legislação ela poderia até estabelecer aqui situações nas quais essa tributação, então, ela vai acontecer, e pronto.
resolvido, né? Não há nenhum obstáculo. E aí é até interessante, né, como eu disse, já que a União pode fazê-lo, que então o governo federal que não nos escute. Contudo, nós estamos diante de uma modalidade especial de não incidência quando eu uso o conceito de imunidade. Ou seja, a imunidade é a existência de uma norma constitucional que literalmente bloqueia a possibilidade de criação de uma legislação definindo a incidência tributária sobre uma determinada situação. Voltamos. Durante um tempo, e para ser mais exato, até 2018, a Lei Complementar 116, que regulamenta a tributação sobre serviços de qualquer natureza, ela não previa a incidência do imposto sobre serviço por aplicativos de streaming, Netflix, Spotify, YouTube e congêneres. Né? Bom, por que ela não previa? Primeiro, porque a sua difusão ela se intensifica posteriormente e, óbvio, ao tempo da edição da Lei Complementar 116, lá atrás, mais de 20 anos no passado, isso nem sequer era possível, isso nem sequer existia, e, portanto, não havia sua tributação, mas, à medida que isso ganha fato relevante e há um elemento econômico que pode justificar a tributação, nós vamos ter uma alteração na Lei Complementar 116, lá em 2018, passando a cobrar, por exemplo, o serviço de streaming, do mesmo modo que no mesmo ano. A legislação foi também alterada pela mesma lei e estabeleceu aqui a tributação sobre serviço para tatuadores e body piercings. Ou seja, até necessariamente 2018, eu não tinha uma lei, porque não havia um interesse tributário de que essa atividade econômica ela fosse objeto de tributação. E aí, consequentemente, tatuadores não pagavam o ISS-QN. Contudo, à medida que há uma difusão dessa atividade econômica e, consequentemente, né, o Legislativo Brasileiro Nacional, Congresso Nacional, ele observa que isso pode ser objeto de receita tributária relevante, ele altera a lei de ISS-QN e estabelece agora a tributação sobre tatuadores. Então, o serviço de tatuagem passa a ser legislado. Não havia obstáculo. Não havia nenhum impedimento constitucional. O que havia era um desinteresse puro e simples da autoridade fiscal em levar essa atividade como atividade tributária. Bom, isso é a não incidência quando considerada como um elemento puro e simples. A imunidade tributária é uma forma especial de não incidência, contudo, marcada por um impeditivo de ordem constitucional. Ou seja, aqui a Constituição diz, legislador, você está proibido de cobrar tributos nas situações descritas, se a gente pega aqui no artigo 150 da Constituição, né, dentro dos seus das alíneas do inciso 6º. Né? Então, aqui nós vamos ter, basicamente, 5 situações que vão se constituir como imunidades tributárias. Entretanto, existem outras situações, inclusive com possibilidade de aparecerem em outros momentos do texto constitucional, como
nós vamos encontrar, por exemplo, a imunidade para pessoas carentes no que diz respeito à utilização de serviços cartorários, das taxas, e aí sim, taxas, sim, cobradas pelos emolumentos cartorários, e que garantem aqui, da mesma maneira, uma imunidade pelo não pagamento de despesas processuais para aqueles que se encaixam na condição de hipossuficiente. Entretanto, a gente precisa observar que, nesse contexto, a imunidade, então, é conhecida como competência tributária negativa. Basicamente, a competência tributária positiva é a competência para criar a norma tributária dentro de determinadas situações, e a competência negativa é uma proibição fundamental e, portanto, uma imunidade prevista na Constituição. Ela, como já dito, não pode ser objeto de supressão através de uma emenda constitucional. Obrigatoriamente, ela precisa aqui respeitar o que se encontra no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que recebe um título pomposo de cláusula pétrea da Constituição, e, consequentemente, a gente tem aqui esse obstáculo fundamental. E aí, qual seria a diferença da imunidade para a isenção? Primeiro, toda imunidade está prevista na Constituição. Sempre que a Constituição disser fica dispensado o pagamento do tributo, não será exigido o pagamento do tributo, ou proíbe-se a instituição de norma tributária sobre tal situação, nós estamos diante de uma imunidade. Por outro lado, todas as isenções, elas são ferramentas previstas em normas abaixo da Constituição, aquilo que em direito nós chamamos de normas infraconstitucionais. A isenção, ela constitui, na verdade, um mecanismo de política tributária. E, portanto, quando o ente tributante estabelece uma isenção, ele está dispensando o devedor tributário de pagamento do tributo. E isso é extremamente interessante, porque a gente precisa ter muito cuidado com o seguinte fato: eu posso definir a isenção como, então, uma modalidade legal fundada em política pública que dispensa o contribuinte de realizar a arrecadação de determinado tributo. Entretanto, a isenção, ela atinge, e próximo mês nós vamos chegar nesse quesito, apenas aquilo que nós chamamos de obrigação tributária principal. Ou seja, a obrigação tributária principal é a obrigação de pagar o tributo. O sujeito passivo, ele tem, na verdade, outras obrigações tributárias, que, portanto, são chamadas de obrigações tributárias acessórias, que se distinguem da obrigação principal de realizar o pagamento do tributo, como, por exemplo, a emissão de notas fiscais, como, por exemplo, a realização de determinadas declarações para a autoridade fiscal. Grande ponto, e isso muitas vezes parece confundir a cabeça do leigo, é que eu posso ser beneficiado por uma isenção e, portanto, ter a dispensa de pagamento do tributo, mas ainda assim eu continuo obrigado a cumprir com as obrigações acessórias. E, portanto, o descumprimento dessa obrigação acessória pode acabar implicando na aplicação de multa pela autoridade fiscal. Então, imagine o seguinte: determinado comerciante, ele é isento de arrecadar ICMS.
sobre a produção de determinado bem da cesta básica, sei lá, leite, ovo. Mas ele não é dispensado, nos casos de venda dessa mercadoria, de emitir a nota fiscal, informando a ocorrência da venda do preço do ovo. Fica claro? Ou seja, diante desse cenário, infelizmente, né, às vezes por um aconselhamento ruim, o contribuinte, sei lá, de um hortifruti granjeiro, ele pensa assim: não, eu estou trabalhando aqui com venda de cebola, tomate, sei lá, abacaxi. E, bom, aqui esses bens eles são considerados isentos de pagamento do ICMS. Contudo, eles não são dispensados da obrigação de emissão de nota fiscal. E esse equívoco pode custar, inclusive, uma situação de penalização desse sujeito passivo tributário, que acaba tendo que pagar uma multa por não ter tido devido cuidado ou a devida informação acerca dessa situação, né? Enfim, consequentemente, a isenção, diferente da imunidade tributária, por ser um mecanismo de política fiscal, ela pode desaparecer a qualquer momento. Ou seja, eu posso criar uma isenção e, dentro de determinados momentos, o governo, sei lá, federal, estadual, municipal, dependendo de qual é o tributo, ele percebe que essa isenção ela perdeu sentido, ela já não cumpre mais a sua função e, consequentemente, ele resolve voltar a cobrar o tributo sobre essa situação. Então, diante desse contexto, vai se reestabelecer a norma tributária que estabelece a competência para o pagamento do tributo. De novo, isso nunca, pelo menos para derrubarmos uma isenção, será necessária uma nova Constituição. E isso é extremamente importante, isso é extremamente sensível aqui. De uma maneira bastante curiosa, no momento em que eu orientava, no passado, TCCs da graduação em Direito, era extremamente recorrente determinados alunos que buscavam, ou a mim, outro professor de Direito Tributário, com, por exemplo, um tema de TCC, onde ele achava que ele estava abafando. Eu quero discutir a possibilidade de tributação, ou a necessidade de tributação dos templos religiosos e das entidades religiosas. Eu acho isso absurdo, então eu acho que sim, entidades religiosas deveriam pagar, e, consequentemente, bom, eu quero defender que isso é possível. Eu costumava brincar para esse aluno: esse é o TCC mais curto da história, porque ele literalmente se resolve no parágrafo dizendo não, não é possível, existe uma norma constitucional no inciso 6º do artigo 150 da Constituição que diz não, não pode, ponto, acabou o TCC. Quer dizer, a pesquisa inútil, a pesquisa simplesmente incapaz de trazer qualquer tipo de esclarecimento ou desenvolvimento de um tema relevante, porque independente do fato de você concordar ou não concordar, essa é uma realidade constitucional absolutamente intransponível. Logo, ponto. Entidades religiosas não serão tributadas no Brasil enquanto a Constituição de 88 existir. Simples assim. Simples assim. Isso, então, nos conduz
há um elemento diferenciador fundamental entre a figura da imunidade e a figura da isenção. A gente pode dizer, e aí muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque às vezes a gente, infelizmente, escuta esse pleonasmo solto por aí, né, que a imunidade constitucional de proteção do livro. Não. Imunidade é constitucional. Imunidade constitucional é pleonasmo, sabe? É subir para cima, sabe? Portanto, inclusive do ponto de vista gramatical, agressivo aos nossos ouvidos. Do mesmo modo que alguns gostam de ser enfáticos, há uma isenção legal de dispensa de pagamento do IPI sob laticínios. Toda isenção é legal. Ou seja, é uma frase redundante, porque, na verdade, não existe isenção constitucional e tampouco imunidade legal. Né? Então, quando eu falo em imunidade, eu sempre estou fazendo referência a um elemento de ordem constitucional. Quando eu falo em isenção, eu sempre estou falando em um elemento de ordem legal. E aí entra um elemento fundamental. A isenção é criada por lei e a isenção é necessariamente revogada por lei. E aí, muito cuidado, porque quando eu digo lei, inclusive, em seu sentido formal, ok? Ou seja, é proibida isenção sob medida provisória. O artigo 64 da Constituição cria esse obstáculo. Né? Então, para existir a isenção, enquanto mecanismo de política fiscal, necessariamente eu preciso de um ato complexo que envolve não apenas o poder executivo, seja ele federal, estadual, municipal, como também o órgão legislativo, tá? Então, para uma isenção sobre, sei lá, ITR, eu necessariamente preciso aqui de uma lei editada pelo Congresso Nacional estabelecendo essa isenção. De maneira também bastante pontual, a lei que estabelece uma isenção, ela é necessariamente de competência privativa do presidente da República, do governador do estado ou do respectivo prefeito municipal. Não há possibilidade de lei de iniciativa popular sobre isenção. Não há possibilidade de um determinado membro do legislativo, seja ele um deputado estadual, sei lá, para fins de atribuição, de isenção de IPVA para veículos elétricos, por exemplo, apresentar esse projeto de lei. Ele será necessariamente um projeto de lei inconstitucional e, portanto, passível de ser decretado inválido pelo Poder Judiciário competente. Logo, diante desse cenário, a constituição de uma isenção, ela então engloba simultaneamente, primeiro, o interesse do executivo, que, afinal de contas, é ele quem gerencia o caixa do ente fiscal em especial, e, portanto, é ele que sabe se ele tem ou não a necessidade e a sobra econômica que lhe permita fazer esta isenção, até porque a isenção tem algumas consequências, falo sobre isso em instantes, e mais, isso precisa passar pela aprovação, ou seja, pelo referendo do órgão legislativo competente. Isso implica, necessariamente, que o estabelecimento de uma isenção enquanto ato jurídico complexo, primeiro, não pode ser criado de supetão. Afinal de contas, essa lei ela precisa passar por uma formalização e por um processo legislativo adequado, tramitando, então, seja numa comissão de Constituição e Justiça, seja aqui também, muitas vezes, por uma comissão de orçamento, onde o ente fiscal vai avaliar e ser avaliado pelo próprio Poder Legislativo se realmente essa dispensa de dinheiro
se justifica, porque, afinal de contas, após a edição da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, no passado, o ente público municipal ou estadual que cria uma situação de isenção necessariamente renuncia à possibilidade de participação de divisas tributárias repartidas. Por exemplo, os municípios, muitas vezes, recebem uma verba tributária, uma receita tributária, chamado de Fundo de Participação dos Municípios, como produto, por exemplo, de tributos estaduais, como o ICMS, ou o IPVA, ou até mesmo o ITR, no caso da tributação federal. Mas qual é o problema? A partir do momento em que eu opto por estabelecer uma isenção tributária, eu opto por não participar desse fundo. Porque necessariamente o que eu estou dizendo é: eu posso abrir uma dispensa de receita própria, porque eu tenho, então, dinheiro sobrando. E, bom, se eu tenho dinheiro sobrando, logicamente eu não preciso participar da fatia do bolo do Fundo de Participação de Municípios, por exemplo. Né? E isso implica necessariamente, então, em uma consequência econômica que afeta o caixa e, consequentemente, a saúde, com base no direito financeiro daquele município, principalmente porque determinados municípios têm um sistema de arrecadação tributária tão precário que não consegue sobreviver se ele não passa necessariamente por esse fundo de participação. Né? Eu costumo dizer que determinados municípios eles são presépios lindos, mas eles não deveriam ter sido emancipados à categoria de município porque eles não têm condições tributárias suficientes para se desenvolver dentro daquilo que a Constituição lhes garante como receita tributária. E esse é o problema. Né? Esse é o problema. Portanto, vamos lá. Né? Quando a gente lida, principalmente em épocas de campanha, para um município, aqui falando, por exemplo, sobre o município de Contagem, a gente escuta tanta abobrinha vinda da boca de políticos e, de certa maneira, reproduzidos pela população, que chega a ser verdadeiramente irritante. Né? Por exemplo, durante um determinado momento da história do município de Contagem, havia uma lei que isentava os imóveis residenciais, e apenas os residenciais, e mesmo assim os residenciais até um determinado valor, de pagamento do IPTU. Ponto. E aí, consequentemente, durante um determinado governo, houve a percepção e a própria cobrança das autoridades fiscalizatórias, como, por exemplo, o Tribunal de Contas e até mesmo o Ministério Público, de que a lei de responsabilidade fiscal no município de Contagem não estava sendo observada, porque Contagem, ao mesmo tempo que dizia vou isentar os contribuintes proprietários de um imóvel residencial, ele queria uma fatia do bolo da repartição das receitas municipais. Ora, isso é inadmissível. Né? Isso é inadmissível. Então, em razão dessa situação, não foi um projeto político, não foi uma opção do governo A ou do governo B iniciar de novo, através da revogação dessa lei de isenção, a tributação sobre imóveis residenciais no município de Contagem. E aí, muitas vezes, isso vira palanque de campanha e a população, de uma maneira estúpida, acredita que o candidato A ou B promete que vai parar de tributar os imóveis residenciais no município de Contagem. Pessoal, o sujeito que acredita nisso, ele realmente tem aqui um déficit de conhecimento tributário técnico. Tá? E, portanto, é importante que vocês entendam que nenhum candidato
no cenário atual da economia do município de Contagem, ele realmente vai levar a sério a edição de uma lei de isenção para os imóveis residenciais. Perfeito? Isso não vai acontecer, até por uma razão muito simples. Se esse candidato a prefeito, realmente se tornando prefeito, apresentar esse projeto, e se esse projeto ele for objeto de aprovação, o Ministério Público pede a cassação desse desgraçado, desculpa a franqueza, por desobediência à lei de responsabilidade fiscal. Isso entra aqui necessariamente num ato que pode conduzir à perda do mandato político desse representante do executivo. Tá? E esse sujeito, portanto, se ele minimamente estiver assessorado, é óbvio que ele não vai fazer esse suicídio político da sua carreira. Tá? Então, dentro dessa lógica, fica claro que, diante de uma isenção, a autoridade política ela até pode, nos limites que as suas condições econômicas lhe autoriza realizar atos de isenção. Contudo, contudo, tem um preço, tem uma consequência, tem uma responsabilidade que está atrelada. E essa responsabilidade ela pode custar caro para o agente político. Logo, né, não esperem, em momento nenhum, que essa promessa vazia de campanha ela eventualmente vá se concretizar. Né? Mas, principalmente, as pessoas até mais antigas, né, elas ainda acham isso. Elas falam, a gente não pagava, mas agora está pagando. Isso está errado. Não está errado. Você não tem direito adquirido a uma isenção. Né? A isenção, exatamente, é um elemento temporário. Ainda que ela perdure por 30 anos, ela pode acabar em qualquer momento. Né? E isso é muito importante para quê? Para que determinados municípios, estados, não entrem em guerra fiscal. Ou seja, não criem mecanismos para atrair pessoas, serviços e riquezas para sua região, cometendo alguma espécie de dumping tributário. Bom, antes da lei de responsabilidade fiscal, alguns municípios, por exemplo, faziam esse tipo de prática, onde não cobravam IPTU, não cobravam ISSQN, basicamente viviam da receita de ITBI e do fundo de participação dos municípios. E, na verdade, a receita de ITBI, no primeiro momento, ela não era nem expressiva o suficiente, ou seja, eu estava simplesmente mamando nas tetas do fundo de participação dos municípios. E isso implicava necessariamente um prejuízo econômico, porque se esse município não tinha receita suficiente, ele entrava em um processo de endividamento e muitas vezes, numa troca de partidos políticos na alternância natural das eleições, o outro partido ele pegava o município tão arregaçado que ele não tinha a mínima condição de fazer qualquer coisa, porque ele estava literalmente tentando segurar uma dívida gigantesca daquele ente público. Né? Então, a responsabilidade fiscal ela é um elemento fundamental, né? Embora ela não seja um elemento de direito tributário, ela estabelece parâmetros que criam, então, condicionantes para o exercício da autonomia de isenção. Também é importante que a gente pense que a isenção ela necessariamente só pode ser estabelecida pelo ente fiscal a quem compete recolher ou não recolher um determinado tributo. Dito de outra forma, o Estado não pode criar uma isenção geral sobre tributos da competência dos seus municípios. E isso é uma questão extremamente importante, isso é uma questão extremamente interessante, porque nem sempre foi assim.
né, essa obrigação de respeito da autonomia através de uma proibição do que em direito tributário nós chamamos de isenção heterônoma, é presente na nossa história, por exemplo, nas constituições de 67 e de 69. Nessas constituições, os estados podiam, então, dizer: vou criar uma isenção de IPTU para os municípios. Ora, o dinheiro não ia para o Estado, mas ele fazia graça, de certa maneira, porque ele queria ter os municípios cooptados pelo Fundo de Participação dos Municípios para receber aqui recurso e, inclusive, esse recurso ele não era distribuído de maneira equânime, mas de maneira absurdamente discricionária pelos então governadores, e, portanto, eu poderia favorecer um prefeito que é do mesmo partido do governador e prejudicar um prefeito que é de partido rival. A Constituição de 88 ela dá um basta e diz: não, não, todas as isenções só podem ser estabelecidas pelo ente fiscal a quem compete o dever de arrecadação daquele tributo. Caso contrário, eu estou fazendo graça com o dinheiro dos outros. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí a gente chega no quarto conceito, que é o conceito da alíquota zero. Qual é o ponto? A alíquota zero, ela se parece com uma isenção, mas tecnicamente ela não é. O que acontece aqui? A alíquota zero ela só é possível para os tributos que entram na situação de exceção ao princípio da legalidade e que, por razões extrafiscais, autoriza-se que o presidente da República, e aí é interessante porque as situações que vão envolver a alíquota zero só são possíveis hoje, por via de um ato do presidente da República, que pode, então, através não da lei em seu sentido formal, mas de um instrumento normativo alternativo, decreto presidencial, modificar, seja para majorar, seja para diminuir o valor de uma determinada alíquota, e ele pode diminuir tanto que ele chega a zero. Qual é o ponto? Ele o faz por razões de política fiscal. Ele o faz por razões de estímulo fiscal. Ele estabelece essa alíquota zero através de uma estrutura de um decreto, também de maneira temporária, visando aquecer a economia através da redução de valores de determinadas mercadorias, seja, por exemplo, pela via de um aquecimento no IPI, que é muito comum, por exemplo, relativamente há pouco tempo, nós tivemos uma situação de alíquota zero sobre combustíveis, então desoneramos os combustíveis da tributação do IPI por um determinado momento. A partir do reestabelecimento de alíquotas cobrando e permitindo, então, o cálculo do valor a pagar, os combustíveis voltaram a subir. Não apenas por questões de inflação ou de concorrência de mercado, mas simplesmente pelo fato de estar agora tendo tributo agregado à composição do seu preço. E dentro desse sistema, a alíquota zero, então, ela é mais flexível, porém excepcional, que a figura da isenção. Em tese, todo tributo ele pode ter uma isenção, mas apenas os tributos que têm eminentemente a sua natureza extrafiscal e que, portanto, as suas alíquotas podem ser majoradas ou não através da utilização de um decreto, podem ser, então, figuras que vão aparecer a alíquota zero. A alíquota zero, de maneira brasileira,
que ela é uma invenção brasileira, ela cria uma permissibilidade para o governo federal utilizar desse estímulo tributário, onde, ao invés do governo federal dizer você está dispensado de pagar o tributo, de outra forma, ele diz, não, eu vou te cobrar o tributo. Só que o valor do tributo é obtido através da multiplicação da base de cálculo pela alíquota. E, ora, se eu multiplico qualquer coisa por zero, o resultado é zero. Ponto. Então, você tem que pagar o tributo, mas qual é o valor? Zero. Então, tá. Óbvio que a alíquota zero, tal qual vai acontecer com os casos de isenção, também obrigam o devedor tributário à manutenção das obrigações tributárias acessórias. Né? Então, determinado produto, sei lá, determinado momento, isso acaba ainda sendo muito comum e recorrente, o governo federal estabelece aqui uma alíquota zero para IPI de automóveis, buscando estimular a indústria automobilística brasileira. Ok, mas o ato de fabricação de automóveis e, consequentemente, venda destes para as concessionárias vai implicar necessariamente as necessidades de observância das obrigações tributárias, como, por exemplo, as emissões de nota fiscal. Então, há uma similitude entre a alíquota zero e a isenção, mas elas são constituídas de formas diferentes, com propósitos parecidos, mas onde num eu tenho um ato complexo e no outro a gente tem um ato mais simples, vamos dizer assim. Então, o governo federal, por exemplo, ele pode utilizar, como de fato já usou, de alíquotas zeros para o IOF, por exemplo, em determinados momentos, reduzindo a tributação sobre, sei lá, seguro, crédito. Então, eu posso estar aqui diante disso. E, da mesma forma, a utilização, por exemplo, para tributação de importação ou exportação, também fazendo uso desse mecanismo da alíquota zero. Então, eu preciso necessariamente perceber que, muito embora esses 4 elementos nos conduzam ao não pagamento da obrigação tributária, a natureza e a justificativa e até a forma com qual isso se operacionaliza é diferente. E isso faz com que, então, tenhamos conceitos diferentes. Uma vez mais, nós vamos voltar ao ponto de que, infelizmente, no populacho da vida comum, principalmente os meios de comunicação, não se preocupam com o uso adequado da terminologia e muitas vezes eles estão falando de isenção, onde é a alíquota zero, às vezes eles estão falando de imunidade, onde é isenção, e então por aí vai. Essa confusão conceitual ela é fundamental e comum, mas isso revela muito sobre aquele técnico que não sabe utilizar esses conceitos. Bom, a partir disso, a gente precisa, então, compreender que as imunidades vão assumir aqui, na verdade, uma classificação pela ciência tributária que precisa ser por nós bem observado. O direito tributário gosta de classificar as imunidades como imunidades baseadas na definição de quem é beneficiado, e aí nós vamos ter as chamadas imunidades pessoais de um lado
e as imunidades reais do outro, onde é o fato de uma atividade realizada por uma pessoa ser protegida da tributação, e no outro, o que eu tenho é o estabelecimento de uma imunidade sobre um objeto, sobre uma coisa. Por exemplo, a imunidade sobre livros, seja ele, né, falaremos daqui a pouco, o livro impresso ou o livro eletrônico. Por outro lado, a imunidade sobre pessoas atinge, por exemplo, entidades filantrópicas de educação, saúde ou assistência social. Então, por exemplo, que Minas tem uma imunidade pessoal sobre os impostos. Então, a PUC não paga IPVA, a PUC não paga IPTU, a PUC não paga imposto de renda, a PUC não paga, enfim. Né? Do mesmo modo, partidos políticos. Nós vamos estar diante de uma situação onde há uma imunidade pessoal, ou seja, a pessoa jurídica dos partidos políticos é protegida constitucionalmente da cobrança de impostos. E aí vem o ponto interessante. A imunidade atinge impostos. A imunidade não traz aqui proibição de tributação, por exemplo, sobre contribuições de melhoria, por exemplo, sobre a possibilidade de taxas, tá? Mas ela traz aqui a lógica restritiva para os impostos. Do mesmo modo, o direito tributário ele classifica as imunidades como imunidades gerais ou imunidades específicas. E qual é a ideia? A imunidade geral, ela atinge todos que se encontram naquela situação, sem necessidade de que esta ou aquela situação seja objeto de um requerimento prévio ao próprio poder fiscal, para que se reconheça essa imunidade. Diferentemente, quando nós estamos diante de uma imunidade específica, essa imunidade específica exige que aquele que quer se beneficiar da imunidade dirija-se à autoridade fiscal, demonstre que ele está naquela condição prevista na legislação e, portanto, a ele não será tributado. Né? Por exemplo, nós vamos ter aqui uma situação básica de uma imunidade geral sobre a tributação de propriedade, inclusive propriedade imóvel ou até propriedade de veículos de países estrangeiros. Do mesmo modo, a imunidade sobre livros é uma imunidade geral. Né? Eu abro uma livraria, eu não preciso realizar um requerimento específico para o Poder Fiscal dizendo, olha, eu abri uma livraria, eu não vou pagar tributo. O próprio contrato social, que já estabelece que eu sou uma livraria ou que eu sou uma editora, por exemplo, já me garante automaticamente, dentro da própria lógica do sistema daquela autoridade fiscal, o reconhecimento de que eu não vou pagar ICMS ou eu não vou pagar IPI. A imunidade específica, não. Né? Então, eu vou ter que fazer a comprovação daquela situação, obter aqui uma declaração da autoridade fiscal que diz, beleza, você se insere no campo da imunidade, eu não vou te cobrar esse tributo. E aí é interessante que, quando nós estamos diante de imunidades gerais, essas imunidades elas tendem a ser incondicionadas. Ou seja, a autoridade fiscal ela não vai me exigir que eu comprove
determinados requisitos permanentemente para a obtenção dessa imunidade. Voltamos de novo às editoras. Eu não preciso, com regularidade, ficar dizendo para o Estado que eu sou uma editora, portanto eu não pago ICMS. Sabe? E aí no ano seguinte ela volta e diz: oh, você lembra que eu sou uma editora? Pois é, eu não pago ICMS. Não. Basta no seu ato de constituição estabelecer esse objeto e ok. Tudo. Nas imunidades específicas, eu preciso regularmente demonstrar, comprovar que eu estou cumprindo com exigências fixadas pela legislação exatamente para que eu tenha o benefício. Né? Então, eu preciso aqui, na verdade, o tempo todo, cumprir com esses condicionantes e se poder fiscal identificando que eu não estou agindo desta ou daquela forma, ele vai desconsiderar a imunidade e muitas vezes me tributar até em condições retroativas. Né? Isso é muito importante. Né? Por exemplo, quando nós falamos sobre a tributação para
Perdão, pessoal, eu tive um problema técnico, meu Teams acabou fechando, mas estamos de volta. Bom, como eu dizia, na situação da chamada imunidade condicionada, eu passo, então, por uma exigência trazida pela legislação, não necessariamente pela Constituição, que estabelece que, em determinadas situações, aquele sujeito só poderá se aproveitar da imunidade se ele cumprir determinadas exigências em caráter permanente, até porque, se ele descumpre isso em um determinado momento, é como se a imunidade fosse, então, desconsiderada e a autoridade fiscal vai aqui poder tributar. Situação, por exemplo, clássica aqui das entidades religiosas, mas também das entidades filantrópicas e dos partidos políticos, que aparece no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Bom, esse dispositivo regulamentando a situação da imunidade dessas pessoas estabelecem, por exemplo, que se um partido político ele distribuir o lucro da arrecadação da sua atividade, ele perde a imunidade. Do mesmo modo que Minas, ela obrigatoriamente tem que reinvestir, gastar tudo aquilo que é produto da arrecadação da sua atividade. Ela não pode transferir para a arquidiocese, por exemplo, de Belo Horizonte, valores que foram recebidos de vocês a título de mensalidade. Do mesmo modo, a PUC Minas não pode enviar para fora do país parte desses recursos. A PUC Minas não pode mandar para o Vaticano, ou seja lá para que for isso. Também precisa observar uma necessidade rígida de escrituração contábil. E, na verdade, a conjugação desses elementos, né, exigem um selo para que essa entidade, recebendo então esse selo, esse certificado, possa gozar da imunidade. Perder, portanto, a imunidade pode acabar vindo a se transformar em uma verdadeira tragédia para as condições econômicas desse ente tributante. Então, isso é muito sério e, consequentemente, isso é muito importante. Bom, mas quais são, então, essas 5 imunidades previstas no texto constitucional? Nós vamos nos deparar, então, com as seguintes situações. A linha A do inciso 6º do artigo 150 da Constituição prevê aqui a figura da chamada imunidade recíproca dos entes federados. Isso é, a União não pode cobrar tributos dos estados, os estados não podem cobrar tributos dos municípios, os municípios não podem cobrar tributos dos estados, da União e etc. Então, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem veículos automotores, mas esses veículos automotores não serão tributados pelo IPVA. A Polícia Federal, que faz parte da União, tem propriedades imobiliárias, literalmente, desse lado, desse lado, aqui na minha frente, está o prédio da Polícia Federal, que é vizinho mesmo, de muro do meu escritório. Esse prédio ele é de propriedade da Polícia Federal e a Polícia Federal não paga IPTU para o município de Belo Horizonte. Okay? Então, entre os entes federados, e aí é interessante porque parágrafo 2º do artigo 150, ele amplia para além da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal,
para as autarquias e as fundações públicas, sejam autarquias ou fundações federais, estaduais ou municipais, o recolhimento de tributo, né, como proteção dessa imunidade. Por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, o INSS, eles são autarquias federais e, portanto, também estão protegidos por essa imunidade. Você pega aquele campus gigante da UFMG, ali na região da Antônio Carlos, nós não vamos ter aqui o dever de pagamento de IPTU. Entretanto, um julgamento do Supremo Tribunal Federal, em 2004, estendeu para as empresas públicas e para sociedades de economia mista que prestem um serviço exclusivamente de interesse público também esta imunidade, para além da descrição literal do texto constitucional. Então, por exemplo, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Casa da Moeda, não vai aqui ter tributação. Do mesmo modo, é necessário que, para que essa empresa pública não pague, como, por exemplo, uma sociedade de economia mista com serviço de interesse público, como a Copasa, por exemplo, responsável por saneamento básico e fornecimento de água em diversos municípios mineiros, implica necessariamente numa proteção contra tributos, seja dos estados, dos municípios ou da União. É importante, né, também observar com bastante atenção aquilo que é apresentado pelo parágrafo 3º do artigo 150, que retira a imunidade recíproca quando, nos casos de arrendamento ou concessão de uso do bem público a um particular. E onde há aqui uma contraprestação econômica, a título ilustrativo, o Mineirão. Né? O Mineirão é um bem público estadual, o Mineirão pertence ao Estado de Minas, mas o Estado de Minas, através de um mecanismo de convênio, ele abriu para que a iniciativa particular explorasse o Mineirão, realizasse reformas, etc. E, enfim, né? E aí, diante desse cenário, o Mineirão passou a ser objeto, por exemplo, de IPTU pelo município de Belo Horizonte, porque a partir do momento em que ele deixou a posse do Estado de Minas, passando a posse e não a propriedade para o particular, completou-se a possibilidade de tributação. Também serão beneficiados os conselhos profissionais, porque eles assumem aqui a natureza jurídica de autarquias federais. Logo, CRC, OAB, CRM, CREA e por aí vai, tem aqui a extensão, né, das imunidades e, portanto, eles não vão pagar IPTU, eles não vão pagar imposto de renda, eles não vão pagar IPVA, eles não vão pagar, enfim, nenhum dos impostos que qualquer outro ente federado possa, então, exigir deles. A outra categoria, né, de imunidade importante é a imunidade das entidades religiosas, que está na linha B. Aqui entra uma discussão já ultrapassada, mas que lá no início da Constituição de 88 suscitou a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal Federal para definir aquilo que o texto constitucional conceituava como imunidade dos templos religiosos. Por uma questão meramente de literalidade, alguns autores de direito tributário defenderam momentaneamente
até o precedente ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, de que essa imunidade ela seria exclusivamente para os templos, e, portanto, os templos representariam aqui o espaço físico qual aquela entidade religiosa realiza as suas atividades. Bom, se essa interpretação ela fosse levada adiante, nós estaríamos única e exclusivamente concedendo a imunidade religiosa do IPTU, né? Ou seja, do prédio urbano situado em um município que fosse de propriedade de uma entidade religiosa. É óbvio que isso foge à própria teleologia da norma constitucional, por meio do qual o objetivo, ao garantir a liberdade religiosa, precisa ser muito mais amplo. Tanto, o Supremo Tribunal Federal ele vai fixar o entendimento de que, na verdade, quando se diz templo, se usa de maneira alegórica aqui a referência à entidade, à pessoa religiosa como um todo, né? Então, aquela associação, aquela organização, porque necessariamente essa entidade religiosa ela não pode ter fins lucrativos, né? Ela não pode ter aqui divisão de lucro, na verdade. Ela não é uma empresa, ora a gente discute alguns líderes religiosos referindo-se às suas entidades como a minha empresa, né? E, portanto, isso justifica, inclusive, a perda dessa imunidade, se detectado. Nós vamos estar aqui diante de uma situação de proteção. E aí é muito interessante, porque, dentro dessa lógica, né, o Constituinte de 88, ele visa garantir a imunidade religiosa a qualquer religião. Ou seja, não é exclusivamente a religião A, a religião B, mas qualquer manifestação de uma liberdade religiosa organizada sob a forma de uma associação vai ter a proteção constitucional. E aí, com base nisso, né, a gente percebe que o texto constitucional ele é muito mais amplo do que uma leitura literal possa eventualmente nos induzir a uma interpretação equivocada. Bom, um outro ponto, ainda sobre a imunidade religiosa, é uma discussão sobre cemitérios. Por quê? Nós temos cemitérios que são mantidos pela entidade religiosa, mas nós temos também cemitérios que são particulares. Se uma entidade religiosa ela sustenta um cemitério, e ainda que eventualmente ela possa cobrar por aqueles jazigos, desde que ela reinvista essa atividade, ela está protegida. Uma questão também interessante, né? Como a proteção ela é para a entidade religiosa, todas as suas percepções, de novo, não é apenas o local de culto, né? Muitas vezes aquilo que é designado como casa paroquial, onde, sei lá, o padre da paróquia reside, tem também a proteção religiosa, a proteção da imunidade e mais, né? Veículos, serviços ou mercadorias vendidas por essa entidade religiosa também estarão protegidos por essa imunidade. Cemitérios, então, desde que administrados por entidades religiosas, eles são extensivos à proteção. Agora, é óbvio, cemitérios pura e exclusivamente particulares serão tributados como forma normal. Terceira situação, os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, as entidades educacionais ou assistenciais filantrópicas, né? E as entidades de saúde. Esqueci de colocar aqui, mas as entidades de saúde. Exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, as universidades ou até mesmo colégios não
empresariais são protegidos por a imunidade. Né? Então, eu vou ter a PUC Minas, eu vou ter, enfim, né, a Dom Helder Câmara, como instituições de ensino não comerciais, portanto, filantrópicas, protegidas pela imunidade. Colégios como, sei lá, Santo Agostinho, o Santa Maria, o Loyola, enfim, por mais que eles cobrem mensalidades que são os olhos da cara, eles entram na categoria de entidades filantrópicas e, consequentemente, tem aqui a proteção. Bom, o que acontece aqui, entretanto? Né? Essas entidades elas precisam aqui, diz o Superior Tribunal de Justiça, perdão, de cumprir os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, já mencionados em momento anterior, e elas precisam ter, então, um certificado, SEBAS, vigente, renovado periodicamente, quando o poder público vai aferir se esses elementos e se essas condicionantes elas de fato estão sendo observadas. Agora, nós temos duas situações extremamente interessantes de imunidades reais. Portanto, diferente das anteriores, elas não estão atingindo as pessoas jurídicas, mas objetos, que são as chamadas imunidades constitucionais. Primeira é a imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão. Bom, o texto constitucional, preocupado em fornecer aqui um acesso à cultura, à informação, garante, então, na linha D do inciso 6º do artigo 150, que livros, e aí é muito interessante, porque a partir de 1917 o Supremo Tribunal Federal vai entender que, óbvio, o livro eletrônico é livro, e, inclusive, né, leitores de livros eletrônicos, como, por exemplo, a tecnologia do Kindle ou do Kobo, vão ser igualmente protegidos por essa forma de imunidade. E aí não interessa o que está no livro e, consequentemente, no periódico, né, nós vamos ter a proteção constitucional. Isso serve, por exemplo, até para álbuns de figurinha. Né? Porém, essa imunidade dos livros, né, ela é uma imunidade que atinge o IPI, o ICMS, imposto de importação, ou até mesmo imposto de exportação desse livro brasileiro para o exterior. Óbvio que, como nós estamos falando de livro, é importante que a gente diferencie o livro, por exemplo, de um panfleto publicitário. Um material destinado, na verdade, ao comércio ou à divulgação comercial, ele não traz aqui a sua condição de livro, de jornal, de periódico, e, portanto, ele vai ser objeto de tributação. A súmula 657 do Supremo também ela é importante, porque ela garante que papel, filme fotográfico serão objeto da imunidade, mas, por outro lado, de uma maneira até estranha, né, ela exclui da imunidade cola, linha, tinta, couro, maquinário, que, por exemplo, são elementos indispensáveis para a produção do livro, do jornal e etc. Né? E, por fim, nós vamos ter uma imunidade ligada à divulgação da música nacional. Essa é uma imunidade que nasce em 2013 pela Emenda Constitucional 75 e ela estabelece que gravações em áudio ou áudio e vídeo de músicas nacionais, ainda que executadas por estrangeiros, serão imunes, ou músicas estrangeiras, quando executadas por artistas, inclusive nacionais, também serão imunes. Né? Então, imagina Frank Sinatra gravando
um disco com músicas de Tom Jobim, que é um compositor brasileiro. Esse CD, DVD, Blu-ray ou o próprio arquivo de streaming é protegido pela imunidade. Do mesmo modo que, por exemplo, um famoso intérprete de músicas estrangeiras, como o Emerson Nogueira, lá de Juiz de Fora, que recorrentemente faz gravações, né, naquela série dele de versões acústicas de obras estrangeiras, também é protegido. Claro que, do mesmo modo, um cantor nacional executando as suas próprias músicas ou músicas de outros brasileiros também está protegido. E essa proteção é interessante porque ela é uma proteção por qualquer meio. Ela é tanto para mídia física, CD, DVD, Blu-ray, como, inclusive, pelo conteúdo digital. Então, se alguém compra um show no, sei lá, né, na Store do YouTube ou da Prime, que seja de um cantor, de um intérprete brasileiro ou de um estrangeiro reproduzindo músicas nacionais, esta operação ela não será, então, tributada, né, no caso do digital, pelo ISSQN, no caso das mídias físicas, pelo ICMS, pelo IPI, etc. Né? Nós não vamos ter aqui, então, tributação. Por quê? Qual é a ideia? Baratear. Baratear o preço de livros, baratear o preço de conteúdos que tragam aqui a música brasileira ou o artista brasileiro para tentar tornar isso mais acessível para o público em geral. Né? Bom, de posse dessas situações, a gente fecha o catálogo do estudo das imunidades e, portanto, das limitações constitucionais ao poder de tributar. E, em razão disso, a partir do encontro da semana que vem, o nosso foco agora é, essencialmente, o Código Tributário Nacional, num primeiro momento. Ou seja, nós vamos iniciar um estudo do chamado direito tributário infraconstitucional, onde agora a gente vai entender um pouco como o sistema tributário, na organização da teoria tributária, funciona. Perfeito? Bom, é isso. Respeitando o nosso horário regulamentar, encerro, então, o conteúdo do encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todas e de todos. Desejo uma excelente noite. Até semana que vem. Obrigado, professor. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite, professor.